Olá, professores e alunos! A obra O Gosto de Apstrudel, de Gustavo Bernardo, retrata a vida e a morte de maneira simples, com situações comuns do dia a dia, mas com reflexões profundas sobre a existência humana. É um romance escrito para o público juvenil. A história é relevante para todas as idades e já filosofa sobre vida e morte. A história, contada por um narrador que tudo sabe e tudo vê, tem como cenário principal uma unidade de tratamento intensivo UTI de um hospital. Ali, rodeado pela família, encontramos nosso personagem principal, H. Ele está em coma induzido, mas com consciência do que está acontecendo. Em uma experiência corpórea ou apenas mental, H, filho de alemão, revisita sua infância, num Brasil ainda rural, marcado pela guerra. Em suas andanças pelo passado, H relembra que o gosto da felicidade era o Apstrudel, um doce de maçã típico da culinária alemã que ele sempre comia quando era garoto. Esse gosto é tudo o que sobra para H em seu último suspiro. A obra é um retrato do que acontece com muitas famílias, a realidade de perder um ente querido após uma longa batalha contra uma doença em estágio terminal. Os críticos especulam que a história de H possa ser, em parte, verdadeira e vivida pelo próprio autor, Gustavo Bernardo. Assim, devido ao caráter ficcional e autobiográfico, O Gosto do Apstrudel é considerado um romance autoficcional. Gustavo Bernardo, o autor do livro, sempre foi um leitor compulsivo e escritor inquieto. Nas aulas de redação no ensino fundamental, ainda criança, desenvolveu o gosto pela escrita. Inspirado por suas apreciações, graduou-se em letras e, atualmente, é doutor em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde é também professor de teoria da literatura. Autor de várias obras e ganhador de muitos prêmios, não precisou criar uma história complexa ou uma vida extraordinária para os personagens de O Gosto de Apstrudel. Ao contrário, criou um dos mais bonitos retratos literários da vida e da morte. A primeira imagem que talvez se tenha quando se pensa na palavra literatura é a de como foi escolarizada em estéticas literárias ou períodos literários. A literatura aparece como disciplina na primeira série do ensino médio. Os alunos e alunas percorrem com ela um caminho longo, que geralmente começa no século XII, com o trovadorismo, e vai até o século XX, com o modernismo. No Brasil, a literatura nasceu com a carta de Pero Vaz de Caminha, um relato feito pelo escrivão da Armada Portuguesa e enviado ao rei de Portugal, Dom Manuel I, sobre o que viu quando aqui chegou em 1500. Dos idos da colonização até hoje, surgiram e continuam a surgir vários movimentos literários e escritores talentosos. Mas, apesar da riqueza de estilos e escolas, somos ainda um país pouco acostumado às letras. Nós, brasileiros, lemos pouco em comparação a povos de vários outros países, inclusive da América Latina. E esse segue sendo um dos nossos principais desafios como sociedade. Que tal conhecer agora a origem da palavra literatura? A origem da palavra literatura vem do latim litera, que significa letra. Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da Antiguidade Clássica, classifica a literatura como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais. Já a representação da realidade está nas obras literárias, que relatam fatos que realmente ocorreram. Os gêneros literários são possibilidades estilísticas. Existem 3 grandes divisões entre eles: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como a palavra cantada e se caracteriza por textos poéticos de caráter sentimental, que traz as emoções do poeta.
O gênero narrativo é a palavra narrada e traz a história de personagens situados em um tempo e espaço. E o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar agora do gênero literário da obra. O livro O Gosto do Abstrudel é um romance representante do gênero literário narrativo. Ele se caracteriza por ser uma narrativa longa em prosa, com narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Na tradição literária, alguns tipos de romances ganharam destaque, como, por exemplo, romance romântico, romance realista, romance naturalista, romance modernista, romance regionalista, romance histórico, romance indianista e o romance gótico. O romance autoficcional é, por definição, uma narrativa que une autobiografia e ficção. A parte autobiográfica está relacionada à exposição de fatos vividos pelo próprio autor no mundo real. Já a ficção relaciona-se com o imaginário. A união dessas duas partes forma a autoficção, em que muitas vezes não é possível distinguir entre o que é real ou o que é imaginário. E este é justamente o intuito. Bem, esperamos que gostem do livro e dessa temática tão sensível e importante. Uma ótima leitura a todos!